Graça e paz, igreja. Meu Deus do céu. Senhor, perdoa eles que eles não sabem o que falam. Vamos de novo? Graça e paz, igreja. Amém. Tá vendo? Você sabe dar um glória a Deus assim mais animado, né? O que está acontecendo? Nós não estamos jejuando, consagrando. A maioria aqui é São Paulina, foi eliminado ontem. O que está acontecendo? Jesus amado. É o calor? É o calor? É o calor? O nosso amado Caio vende ar-condicionado, você pode adquirir com ele em 12 vezes sem juros. Recebe. Irmãos, eu quero ministrar uma palavra do Senhor a você nessa noite, e eu confesso que eu estou bem impactado com essa palavra. É uma palavra que fala sobre profecia. O título da mensagem é Vivendo a Profecia. Quantos creem em profecia aqui? Amém, eu também creio. E eu sou muito animado com essa palavra. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Se você encontrou, por favor, fique em pé mais um pouquinho. Evangelho de Lucas, capítulo 1, agora acho o versículo 59. Você achou? Diz assim: sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queria dar o nome de seu pai. Qual era o nome do pai do menino? Zacarias. De modo nenhum, respondeu a sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado quê? João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Aleluia. Queria que você fechasse os seus olhos e queria que você orasse ao Pai. Cesse ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nessa noite? E o que Deus vai falar com você? Qual é o compromisso que você vai fazer com essa palavra? O que é que você vai fazer com essa palavra? Com o que Deus falar com você? Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos te agradecer por sua palavra. E, Senhor, eu me sinto constrangido por ela, porque o Senhor nos ama de tal maneira que enviou o seu Filho. E essa palavra nos traz a memória de que o Senhor um dia prometeu, e um dia Ele veio, Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu e Ele ressuscitou, e hoje Ele está vivo, Senhor. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. E nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala, traz as suas profecias, suas promessas, sua palavra, e o Senhor cumpre. E nessa noite nós queremos pedir graça, que o Senhor nos ajude a cumprirmos, Senhor, aquilo que o Senhor vai falar no nosso coração. Nos ajuda. Espírito Santo, nós entregamos ao Senhor o nosso coração, a nossa mente, e nós, em nome de Jesus, mandamos embora deste lugar tudo que queira atrapalhar, seja um cansaço, seja a ação de demônios, seja a preocupação do nosso coração. Nós entregamos ao Senhor nessa noite, porque nós não queremos que nada atrapalhe o que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Antes de você sentar, dá um abraço na pessoa que está ao seu lado, libera uma palavra de bênção sobre a vida dela. Fala: meu querido, você podia ter ficado em casa, mas você veio. Aleluia. Irmãos,
eu me lembro de algumas coisas, de que quando o Senhor me chamou para o ministério, eu me lembro de uma vez, eu era pastor auxiliar, ganhava R$150 da igreja. Irmão, é uma bênção, estava feliz, e eu tinha um terno, fala comigo, um terno, um só. A minha tia, que sempre assiste os cultos da nossa igreja, ela me deu na minha formatura, porque na minha formatura de terceiro colegial, eu não tinha grana para poder comprar o terno, e ela mandou fazer, e eu tinha aquele terno, servia ainda, tá bom? Não me olha com esse olhar não, porque servia, tá? Terceiro colegial, estava fininho, estava bem, né? E eu tinha esse terno ainda, era pastor auxiliar, trabalhava na igreja, trabalhava bastante, mas eu trabalhava numa empresa e trabalhava no escritório dessa empresa, cuidava das finanças, da administração dessa empresa. E ela chegou do trabalho e durante aquela semana eu fui convidado para acompanhar a nossa juventude, a nossa mocidade, para ir num culto. Não era bem uma assembleia que nós íamos, mas era uma igreja assim do estilo assembleano. Então, eu já esperto, apóstolo, eu pensei, bom, se é um estilo assembleano, eu preciso colocar um terno. Aí eu sei que quando eu chegar lá, eles vão me chamar para sentar lá na frente. Para quê? Porque é uma questão de honra. Enfim, me preparei psicologicamente, né? Mas eu confesso a você que eu não queria ir. Eu cheguei em casa cansado, mas eu não estava ainda. E aí eu só ia para acompanhar, irmãos. Eu não ia ministrar a palavra, nada. E aí eu fui, acho que tomar banho. Nesse momento a Maísa chegou, começou a preparar a janta. E eu cheguei no guarda-roupa nosso, que tinha duas portas. Irmão, era a prova. Guarda-roupa de duas portas, você imagina a quantidade de roupa que a gente tinha. Se eu errei, talvez 3 portas. Eu abri assim meu imenso guarda-roupa, assim, enchi o peito, falei, qual roupa que eu vou? E aí comecei a mexer meus 2 cabides assim, né? Com a parte masculina, irmão, é a parte masculina. Os homens me entendem. E eu peguei o meu terno, coloquei assim na cama, olhei para ele assim, falei, hoje eu e você, não vai ter jeito. Ele servia, estava tranquilo, era bonito. E eu me preparei, e a Maísa falou assim, amor, a janta está pronta. Irmão, quando eu cheguei na cozinha, na nossa casa enorme de 3 cômodos, eu cheguei assim na pia, eu estou tendo uma visão agora, não é espiritual, não é carne mesmo. O prato, irmão, ela era para eu pegar. Eu peguei o prato e eu montei o prato. Era arroz, feijão, para você que não jantou, Deus está falando. Arroz, feijão, aquela saladinha assim de tomate com alface, aquele bife maravilhoso. É um dos pratos preferidos. E eu preparei ele bonito assim, falei assim, olha, é hoje. Quando eu preparei, ele estava pronto, o Espírito Santo falou assim, filho, não coma. Falei, sai espírito de engano. Falei, minha mulher que fez com todo amor, com todo carinho. Não posso fazer isso com ela vai ficar chateada comigo. Filho, não coma. Falei, mas por que, Senhor? Porque eu quero falar com você hoje e eu preciso que você creia nessa palavra. E como é que você vai falar isso para a esposa, Leandro? Como é que você vai explicar isso para a esposa? Enfim, deixei o prato ali, amor, você não vai comer? Amor, não vou comer, por favor, não me pergunte, quando eu voltar eu como. E fui para o culto, cheguei nesse culto, tudo que eu me preparei aconteceu. Me colocaram sentado lá na frente, irmão, tinha 10 cadeiras assim, ó, todo lotado, todas, eu era o quarto. Você vai entender o mistério e o porquê que eu estou contando. Quando eu sentei, eu era o quarto de 10. O culto foi aquela bênção, sapatinho de fogo, daquele estilo que você conhece, enfim. A pastora que ia ministrar, ela subiu para pregar e ela começou a falar. Irmão,
eu sabia que ia rolar uns mantos assim depois, né? Os irmãos me entendem. Manto, irmão, é quando rola assim uns mantos. Uns xalamanai assim, sabe? Sabe assim? Naquela época não tinha aquele mais assim não, era só um pouquinho assim. E ela começou a entregar as profecias. Mas, irmão, alguma coisa dentro de mim assim, não, sabe assim, pastora, quando você olha assim, você fala, não estava certo. E eu fiz uma oração. Eu disse assim, Senhor, eu não quero julgar a pessoa. Irmão, isso é muito sensível. Você precisa ter muita sabedoria para nos julgar. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa me incomodava. Eu disse assim, Senhor, eu não quero julgar a pessoa, Senhor, mas se isso não vem do Senhor, não deixa ela pôr a mão na minha cabeça não, porque eu prezo muito por isso. O Senhor me ensinou isso. E ela orou por vários da igreja e uma hora lá, claro que ela virou para os pastores. E ela veio um por um. Primeiro, segundo, terceiro, eu era o quê? Era o quarto. Quando chegou na minha vez, irmão, ela pulou. Ela orou pelo quinto, pelo sexto, foi até o 10º. E não orou por mim. Eu fiquei aliviado. Né? Enchi o peito assim, falei, que bom. E o culto aconteceu, e ela pregou, e ela entregou os recados do Senhor. O pastor da igreja veio e encerrou o culto. E eu falei, Senhor, cadê o que o Senhor ia falar comigo? O Senhor não mandou, o Senhor pediu para eu abrir mão do arroz e feijão para que o Senhor ia falar comigo. E aí? Quando ele deu a bênção, ele colocou o microfone assim e ele começou a descer. Irmão, do meio da igreja assim, ó, veio um irmão com um terno da cor do meu, e ele veio. E a igreja parou. E ele veio. E a igreja assim, ela tinha uma escada como a nossa, só que era menor. E ele veio, e ele veio, e ele colocou a mão na minha cabeça. E ele começou a orar em línguas, orar em línguas. E ele parou, e ele falou assim, filho, as pessoas te veem nesse terno, mas eu sei como está o seu guarda-roupa. E o resto, irmão, é história. Por que eu gastei 8 minutos da pregação? Para te contar essa história. Porque essa passagem que nós lemos, se você voltar um pouquinho lá para o início do capítulo 1, conta a história, a passagem bíblica, de um povo, o nosso povo, que orava para Deus voltar a falar. Fazia 400 anos que Deus não falava. Irmão, não é um culto ou 2 ou 1 ano que as pessoas iam e ministravam e cultuavam. Deus não falava há 400 anos. Deus não se manifestava esse intervalo bíblico, histórico, e Deus não falava. E a vida continuava. Mas aqui Deus volta a falar. Aqui o Senhor volta a manifestar. Aqui o Senhor volta a trazer os seus recados. Há sempre na história um Herodes. Era tempo de um Herodes. E esse Herodes, ele era tão ruim, talvez a semelhança com os nossos dias, né? Ele era mentiroso, ele tinha 10 mulheres, ele era corrupto, enfim, temos coisas parecidas nos nossos dias. Mas era uma pessoa que, por exemplo, quando ele tenta descobrir sobre o nascimento de Jesus, quem ele era, e ele não recebe a informação correta, por adivinhação, por endemoniamento, ele simplesmente manda matar as crianças de 2 anos para baixo, de tão mal que esse homem era. Mas nesses dias, nesse contexto, irmão, Deus volta a falar. E eu queria que você olhasse comigo o versículo 7.
Lucas 1, versículo 7. Vamos ler o 5, porque fala de Herodes também, mas conta um pouco de Zacarias. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Irmão, sabe qual é o significado de Zacarias? Deixa eu olhar as minhas anotações aqui, porque a gente fica... Zacarias quer dizer Jeová lembra, Jeová não se esqueceu, Jeová está falando novamente, Jeová está cumprindo aquilo que prometeu. E ele é casado com uma mulher. Qual era o nome dessa mulher? Qual é o nome da mulher? Isabel. E Isabel significa o Senhor lembra. E nesse contexto, irmãos, a Bíblia diz que Zacarias, um sacerdote, ele sobe para ministrar. Sua mulher, ela era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, viviam irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Versículo 7. Eles não tinham filhos, porque Isabel era o quê? Estéril, sendo eles avançados em dias. Vamos, como diz nosso apóstolo, você trouxe o seu cérebro, vamos pensar. Irmãos, 400 anos, esse homem tinha um compromisso, ele era um sacerdote, e a escala dele, de oficial, estava chegando para ele servir, e ele servia aproximadamente 2 semanas, ficava direto servindo, as 2 semanas, e nesse período, a Bíblia diz que, traz detalhes sobre ele e a sua esposa, eles eram irrepreensíveis, eles cumpriam as coisas do Senhor, mas é como se você preparar algo para alguém, preparar um almoço, uma janta, um churrasco, preparar uma surpresa, e a pessoa não aparece. Ele estava chegando o momento dele ministrar ao Senhor, mas o Senhor não se manifestava. A Bíblia diz ainda que para piorar a situação, sua mulher era estéril. E se tem uma coisa ruim, Paulo, na vida do crente, do cristão, aquele que crê em Deus, é não gerar. Porque nós fomos criados para gerar. Nós somos feitos, salvos, resgatados, transformados, mudados, perdoados para gerar. E a Bíblia diz que essa mulher não gerava. Versículo 8. Ora, aconteceu que exercendo ele diante do Senhor, de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Se você quiser aprender mais, anote aí, Êxodo 30. Eu ia ler com vocês, mas a gente precisa ganhar tempo. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora fazendo o quê? O que a multidão fazia? A multidão orava. A multidão estava orando. Irmão, quantas situações, quantas vivências, quantos momentos da nossa vida a gente tem intensidade de oração. Por exemplo, a tua oração de gratidão pelo café da manhã, ela é intensa, mas se você for orar na hora do almoço e for generoso na sua oração pelo almoço, quando você está com mais fome, ela vai ser uma intensidade maior. Talvez você ore rápido para comer mais rápido, mas se você for justo com a intensidade, a necessidade, você vai orar porque você está com mais fome. Se você vai orar por uma enfermidade, alguém está doente, você precisa exercer fé, você precisa fazer uma oração mais específica e ficar mais atento àquilo que você está orando. Nós olhamos para essa passagem, nós vemos um povo, um sacerdote, uma mulher, os nossos irmãos
orando e clamando para que Deus voltasse o quê? A falar. Só isso que eles queriam, que Deus voltasse a falar e continuasse o seu plano. Versículo 10, perdão, 10 nós já lemos, versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Versículo 12. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se de temor. 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas. Por quê? Porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Eu olho para essa passagem e eu fico pensando, o povo orava, ele orava, Isabel orava, todo mundo clamava. A resposta da oração, depois de 400 anos, vamos pensar assim de uma maneira simplista, Deus voltou a falar. Só que Deus traz uma palavra específica, não para um povo, se você olhar de uma maneira geral. Ele traz para um casal. Um casal que tinha problemas de ter filho, que não gerava. Agora, se eu olhar da maneira do plano de Deus, da profecia, se eu entender com um discernimento espiritual o que estava acontecendo, Deus não estava voltando a trabalhar na vida de um casal, estava voltando a trabalhar na vida de um povo, porque João fazia parte da continuação, da continuidade daquilo que Deus estava fazendo. Então, glória a Deus, bispo, Deus voltou a falar. Versículo 14. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo separado. 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada em dias. Eu queria aprender com você algo aqui. O ter medo, irmão, não é o problema. Porque por várias vezes o Senhor, quando rompe um silêncio, o Senhor vem e fala para mim, para você, para o povo de Israel: não temas. Então essa noite não é sobre ter medo, mas é sobre viver e entender aquilo que a profecia está trazendo para a minha vida. E ele começa então a expor a dificuldade dele. Olha, eu sou velho, já sou avançado em dias, minha mulher é estéril, como é que isso vai acontecer? E nós, irmãos, biblicamente já conhecemos essa história. Essa desculpa, os nossos irmãos, os nossos pais da fé já deram muitos e muitos exemplos. Isso já aconteceu, já é uma fala conhecida. Mas preste atenção. Por quê? Porque Maria também recebe uma palavra. Maria também é visitada e ela recebe a palavra assim: bem-aventurada. Você, filha, vai receber também a visitação, e você vai ser agraciada, e você vai também gerar. E Maria fala assim: mas como isso vai acontecer? Ela também tem o seu questionamento. Só que a Bíblia diz, irmãos, se depois você continuar lendo em casa, que o Senhor, através do anjo, diz assim: olha, tudo isso vai acontecer, mas deixa eu te falar uma coisa. A partir de hoje você não fala mais. Eu vou calar você.
Só que Maria não recebe essa correção. Maria fica livre, ela pergunta, ela recebe a instrução e ela continua. E eu queria ministrar o seu coração nessa noite sobre esse posicionamento, esses dois posicionamentos. Primeiro, quando eu recebo de Deus, como eles receberam uma palavra profética. Irmão, deixa eu ser profeta na sua vida nessa noite. Eu tenho certeza de Deus, que nessa noite nós temos pessoas aqui, nessa condição, que receberam palavras do Senhor, mas estão se comportando de maneira errada. Irmão, vou te falar mais, vou abrir meu coração, eu sei o que é isso. Quando, por 2, 3 anos da minha vida, eu não queria saber do ministério, por decepções com homens, com várias situações, curadas, saradas, e que hoje sou um dos defensores da igreja. Hoje eu aconselho você, e quem me perguntar, ame a igreja, vive a igreja, participe da igreja, sirva a igreja, congregue, não chegue atrasado. Irmão, eu amo fazer isso. Por quê? Porque hoje, graças a Deus, tem uma cicatriz aqui, está curado. Mas quando eu olho para as situações daqueles momentos que eu vivia, as pessoas dizem assim: ô pastor, eu falava assim: irmão, não precisa me chamar de pastor. Por quê? Porque eu não quero mais. E o Senhor, acho que olhava assim: ei filho. Quando há uma palavra profética, irmão, quando há um mover do Senhor sobrenatural, como Zacarias havia recebido, o Senhor vai fazer. Zacarias, vai acontecer. Zacarias, vai acontecer. Só que o teu posicionamento agora é de silêncio. Eu vou calar você. No momento certo você vai voltar a se expressar, mas agora eu preciso parar você. E eu fiquei: Senhor, por que o Senhor calou Zacarias, mas não calou Maria? E eu comecei a olhar, tentar em Deus entender. Eu vejo Zacarias, irmãos, recebendo uma palavra profética para viver, mas que dependia de ações dele. Vou te dar um exemplo. Filho, eu já falei para você que você é um evangelista, então vá para as ruas, vá para o seu vizinho, vá para a escola, vá para qualquer lugar que o Espírito Santo está te conduzindo, mas seja um evangelista. Filho, eu já falei para você, eu já disse a você, durante as noites, saia e vá orar com suas mãos estendidas pela cidade. Filho, eu já disse a você, para com esse namoro, acaba com isso, porque isso não é da minha vontade. Filho, eu já disse a você, sai desse trabalho. Filho, eu já disse a você, não sai desse trabalho. É uma palavra do Senhor que direciona o nosso coração, que nos aponta, mas que precisa de ação nossa. Irmão, eu tenho certeza no meu espírito que tem muita gente nessa noite não agindo. E você vai dizer assim: mas bispo, Deus não me calou. Mas as suas atitudes estão caladas. As suas ações são ações de pessoas mudas. Está parado. Deus está trabalhando, sim, porque Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da sua vida. As coisas estão acontecendo, sim, estão. Isabel, ela está gerando, sim, ela está gerando, está acontecendo. Mas você está paralisado. Você está mudo. Por quê? Porque enquanto você não entendeu o que Deus está fazendo profeticamente, talvez atrapalhe você, sua família, sua casa e o que Deus está fazendo. Então Deus precisou parar você. Era da vontade do Senhor? Não, não era. Deus queria calar Zacarias? Não. Mas quando o anjo ouviu a forma com que ele agiu, o Senhor falou assim: filho, eu preciso parar você. Zacarias, você vai ficar mudo, porque você não vai atrapalhar o que Deus está fazendo. Então é um grupo de pessoas que recebe a profecia para viver, que tem uma palavra do Senhor, mas não age ou não fala de acordo com o que Deus já disse.
não coma, filha, esse prato de comida, porque eu quero falar com você. Senhor, o culto já acabou, e o Senhor ainda não falou, mas eu falei que eu ia falar. Senhor, mas bispo, você não sabe, bispo. Eu não sei. Mas você não precisa entender, você só precisa crer. E agir conforme a profecia. O que é que Deus disse? Deus nunca disse, então você precisa clamar, como o povo, como a Zacarias, como Isabel. Por quê? Porque você nasceu para gerar, você nasceu para dar fruto, não para ficar parado. Quando nós falamos aqui, por que é que você vem aos cultos e chega, por exemplo, atrasado? Irmão, eu sei que é chegar atrasado. Eu ficava assistindo futebol até 6 horas da tarde, aí eu ia me trocar daquele jeito para chegar aqui às 6h30, às 6h40, porque eu não queria cantar. Eu sei o que é estar doente. E eu não estou falando de quem está chegando atrasado por causa do trabalho, pelo amor de Deus. Mas eu sei o que é não caminhar segundo a profecia. E aí nós temos Maria. Maria recebe, nós não vamos ler, mas está mais adiante. Maria recebe também uma palavra profética. Diz assim, você vai gerar. Por quê? Porque crente nasceu para gerar, para se movimentar, para gerar filhos. Senhor, mas como é que isso vai acontecer? Não é a mesma palavra, mas também é uma dúvida. E o anjo diz assim, olha, vai ser assim, assim. Senta aqui, Maria, eu vou te explicar. É assim, 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 assim. E ele explica tudo, e ela não fica muda. Por quê, bispo? Porque tem coisas, irmãos, que Deus fala que vai fazer, e para a gente saber que é Ele, você só precisa dispor o que Ele está pedindo. Você não precisa fazer nada, porque Ele vai fazer. Não tinha como Maria engravidar, não tinha. Era Ele. Mas a palavra profética foi liberada, e ela se comportou, se posicionou, porque ela sabia que era Ele. Não precisava nada. Não precisava que Zacarias fosse até Isabel, depois do seu turno, e tivesse o seu relacionamento para gerar filho. Maria precisava se comportar como alguém que recebeu uma palavra, posicionada, íntegra, fiel, agraciada, para não perder o que Deus estava fazendo. E, irmãos, eu sei que nessa noite também tem gente aqui que tem lutado, e as coisas não estão acontecendo. Sabe por quê? Porque você está querendo fazer o que Deus vai fazer. Como assim, bispo? Você fala quando Deus deveria falar. Você cala quando você deveria falar. Tem coisas, irmão, que a gente precisa parar para entender a profecia, entender o que Deus está fazendo, entender os tempos, entender, por exemplo, quando você olha para a nossa igreja, a igreja está crescendo, a igreja está linda, a igreja está cantando, a igreja está adorando, e aí você recebe palavras, e você entende os cânticos daquela noite, e você vai entendendo o mover profético. O que é que está acontecendo? E você caminha segundo a profecia, para que você possa viver e experimentar a profecia. E quando eu não faço isso? Às vezes Deus me cala. Irmão, leia. Tinha várias anotações aqui, mas eu quero orar com você. Eu quero ministrar a você. Eu quero que você fique em pé, em nome de Jesus, que você nessa noite tenha um posicionamento diante do Senhor. Sabe, irmãos, tem uma palavra que nesses dias tem me incomodado muito. Mateus 7, verso 19 e 23, quando o Senhor fala para as pessoas que profetizavam. Mas teve profecia, Senhor, teve cura, teve várias coisas, teve um comportamento religioso, um comportamento de crente.
tudo aconteceu, o Senhor não contesta nada, Ele só diz assim: eu não conheço. Ele não repreende as obras, Ele não repreende, Ele só diz assim: eu não conheço você, eu não tive relacionamento com você. E aí, irmão, eu penso que Deus fez tantas coisas, Deus agiu de tantas maneiras na vida daquelas pessoas, ao redor delas, na família, e a pessoa não entendeu nada, não percebeu nada. É o que Jesus está dizendo assim: ó, vai chegar um tempo que as pessoas vão dizer: mas no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, eu orei, eu cumpri o meu turno de sacerdote, 2 semanas ministrando a parte do incenso, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. E o Senhor falou assim: eu não conheço você, filho. Eu não tive relacionamento com você. Mas o WhatsApp teve. Mas a série do Netflix teve. Mas o futebolzinho de quarta-feira da Libertadores teve. Tudo isso você teve tempo. E o Senhor não está julgando essas coisas. Ele só está dizendo assim: eu não conheço você. Sabe, irmãos, eu sei que sempre foi tempo. Quando Jesus disse para a mulher, a samaritana: vem a hora, e essa hora já chegou. Sempre foi tempo. Mas nesses dias, quando eu olho para o congresso de adoração, e eu vejo que o Senhor vem falando para nós desde o começo do ano, talvez até do ano passado, a palavra é: sobe aqui, vem ver o que eu estou fazendo. Isso não mexe com você, não é possível. Dá para a gente cantar? Sei que você ama isso, Caio. Sem ensaio assim é uma benção. Dá para a gente cantar Caminho de Milagre, é isso? É esse o nome? Como chama? Caminho no Deserto. Caminho no Deserto. Eu sou bom, eu sou do louvor. Amém? Queria que você adorasse. E você pensasse só nessas duas coisas. Se de tudo que eu falei, o meu testemunho aqui, algo te abençoou, eu queria que você pensasse em duas coisas. Para a sua vida mudar. Algo na sua vida nessa noite precisa romper. Ou você está paralisado, calado, e o teu ministério não avança, os teus negócios não avançam, a tua família não vai, a doença não vai embora. Você está calado como Zacarias, mas você olha ao redor, as coisas estão acontecendo. Deus está fazendo, e você está paralisado. Então nessa noite você precisa voltar para a vontade do Senhor. Bispo, como é que eu faço isso? Vou te ensinar. Peça perdão. Senhor, eu fiz igual Zacarias, eu vejo um mover profético, eu vejo a profecia, eu recebi a profecia, mas eu errei, eu agi de maneira errada. Eu quero te pedir perdão. Eu quero pedir ao Senhor perdão. Alinha meu coração ao teu, me faz voltar para a tua vontade e se reposiciona. E talvez você esteja agindo e fazendo um monte de coisa que não era para fazer. Por quê? Porque Deus falou que Ele vai fazer. E é do jeito dEle. Esse marido vai converter? Ele vai converter. Mas se Deus já falou, é do jeito dEle. Esse emprego, esse carro, essa casa, vai. Se Ele já falou que Ele vai te dar, Ele vai te dar. Nessa noite você só precisa alinhar. E na hora certa agir. Porque Ele falou, então Ele vai fazer. Amém? Eu queria convidar os oficiais da igreja, pastores, presbíteros, bispos, para estarem aqui. Se alguém precisar de oração, nós queremos orar e ungir a sua vida. Se não vier ninguém, não tem problema, nós vamos adorar. Porque eu creio que o Senhor nessa noite vai romper. E nós vamos viver esse tempo profético, sem
peso, sem iniquidade, sem ficarmos calados ou fazermos o que Deus não está mandando. O Senhor está nos alinhando profeticamente. Faz anos o Senhor vem conduzindo essa igreja de maneira profética. Essa igreja é uma igreja apostólica. Nós nos movemos de maneira profética. Você não pode fazer do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus, e nós queremos dessa forma, em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me
sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Estende suas mãos, feche seus olhos. Eu quero crer que você já fez o seu concerto com o Senhor, já alinhou algumas coisas no seu coração, na sua vida, já fez alguns propósitos, no sentido, alguns compromissos com Deus, de como vai ser a partir de hoje, a partir de amanhã. Agora eu queria que você estendesse as suas mãos para o céu, e nós queremos, Senhor, encher os céus deste lugar e dessa cidade, Senhor, de fé, de esperança, de um posicionamento, Pai, de uma igreja que acredita no Teu mover sobrenatural, no Teu mover profético, no Teu mover apostólico. Senhor, nós cremos que o Senhor está conosco, e nós cremos que, Senhor, o Herodes desses tempos, Senhor Deus, não vai atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo, nem na nossa vida, nem na vida da igreja, nem, Senhor Deus, no nosso trabalho, na empresa, não vai, porque o Senhor nos dará escapes, o Senhor nos dará estratégias, o Senhor vai, em nome de Jesus, quebrar cadeias, o Senhor vai dar estratégias, mudanças de direção, não de propósito, mas de direção. O Senhor vai mudar coisas do nosso coração, mas nós não seremos envergonhados. Pelo contrário, Senhor, nós vamos gerar, como Isabel gerou, como Maria gerou, como a igreja nasceu no teu coração. Nós somos criados para gerar, para dar frutos, e muitos frutos. Nós vamos dar frutos nesses dias, em nome de Jesus. Tudo que é estéril na nossa vida, Senhor, nessa noite, nós clamamos por um vento sobrenatural, um mover profético, uma semente sobrenatural, Senhor, para que nós possamos gerar segundo o seu coração. Senhor, nós declaramos sobre, Senhor Deus, pessoas que estão caladas, estão mudas,
Senhor Deus, ministérios que estão estagnados, talvez até na nossa cidade, igrejas que estão paradas, irmãos nossos, nós, em nome de Jesus, erguemos as nossas mãos e clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que nesses dias sejam dias de que essas pessoas voltem a falar, esse ministério volte a dar fruto, essas pessoas voltem a profetizar, essas pessoas voltem a testemunhar, e assim como Zacarias, a encher seus lábios de louvor e de adoração, em nome de Jesus. Nós declaramos que nesses dias, Pai, os nossos lábios, o Senhor vai colocar nos nossos lábios uma nova canção, um cântico de adoração que vai romper de maneira sobrenatural os céus de Araraquara, os céus da nossa casa, Senhor. E como nós temos aprendido, a adoração vai se mover de tal maneira, Senhor, que o ambiente vai mudar. Esse filho vai mudar, o ministério vai mudar, o trabalho vai mudar, aquela pessoa que perseguia não vai perseguir mais, o laço do passarinheiro vai ser desfeito, a adoração vai mudar o ambiente. Por quê? Porque o Senhor vai chegar neste lugar, a adoração vai atrair a sua presença, e nós clamamos que nesses dias coisas mudem na nossa vida, Senhor, a profecia nos acompanhe e as mudanças aconteçam, e o Senhor possa nesses dias cumprir, trazer novidades, como chuva, Senhor. Nós clamamos por chuva na nossa cidade, na nossa região, e nós clamamos por curas sobrenaturais, Senhor. Os nossos olhos, a nossa fé, o nosso coração, a nossa intercessão nesses dias é uma intercessão, Senhor Deus, que aguarda curas sobrenaturais. Senhor, nós cremos que o Senhor nesses dias trará, Senhor Deus, curas sobrenaturais no nosso meio, Senhor, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Senhor, que os teus sinais nesses dias realmente estejam conosco, nos acompanhem, porque nós temos crido e nos posicionados em favor das tuas profecias neste lugar, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa-nos nessa noite como teu povo. Abençoa, Senhor Deus, os casamentos aqui, abençoa os relacionamentos, as empresas, Senhor, os ministérios, nos abençoa nessa noite, Pai, nos leva em paz para nossa casa, abençoados e com os propósitos renovados e convictos de que o teu mover profético está sobre nós, e nós não estamos errados em posicionamentos nossos, Senhor, e nós estamos cooperando, nós estamos trabalhando, nós estamos gerando, Senhor Deus, em nome de Jesus, e nada na nossa vida vai ser estéril, nada no nosso ministério, no nosso trabalho, nada, Senhor, ao nosso redor vai ser estéril, mas vai dar frutos, e muitos frutos, para glorificar o teu nome, Pai. Nós declaramos, Pai, sobre este lugar, sobre a nossa liderança, Senhor, sobre o colégio, sobre as nossas famílias, praga alguma chegará à nossa casa, à nossa tenda, Senhor, em nome de Jesus. E pelo contrário, Senhor Deus, bênçãos, as bênçãos do Senhor nesses dias vão nos alcançar, em nome de Jesus, e nós vamos contar muitos testemunhos aqui, Senhor, porque o teu mover profético, as tuas profecias nesses dias vão acontecer, porque o Senhor disse, e nós queremos participar de tudo que o Senhor está fazendo, gerar para o Senhor, em nome de Jesus. Igreja, eu te abençoo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e as revelações e toda a comunhão do Espírito Santo esteja com você, e esse mover profético, sobrenatural, esteja sobre a sua vida, trazido pelo Espírito Santo que habita em você. Traga novidades já nessa noite sobre a sua vida, sobre o seu coração, te acompanhe e te leve para a sua casa, em nome de Jesus, amém, aleluia. Deus te abençoe, toda glória ao Senhor. Abraça a pessoa que está ao seu lado, dê a ele uma palavra de ânimo, de profecia, anima ele em nome de Jesus, e vai para casa abençoado. Se você precisa de oração, algo que nós não oramos, vem aqui desse lado. E se você precisa de uma oração profética, uma direção para alguma área da sua vida, você pode vir desse lado. Deus te abençoe.